Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, como salgareis? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas sim em um candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está no céu. Palavra da salvação. Em uma breve reflexão nessa noite de hoje, um evangelho que todo mundo já conhece, todo mundo. E ele tem dois pontos específicos que ele fala sobre o sal e a luz. E justamente para quem se prepara para a iniciação, como eu fiz, nem era iniciação, chamava Primeira Eucaristia, há 20 anos atrás. E quando a gente fala desses dois pontos, tem duas coisas que são chave, que é a confissão e a Eucaristia, o corpo de Cristo. E como que a gente consegue colocar esses dois pontos no Evangelho de hoje? A Eucaristia é sempre o sal da nossa vida. A maioria das vezes, quando a gente não está numa função muito boa e a gente vai à Santa Missa e recebe o corpo de Cristo, a gente é outra pessoa de imediato. São João Maria Vianney, ele fala que o corpo de Cristo, a Eucaristia, ele leva exatamente 5 segundos para fazer parte da nossa corrente sanguínea inteira. Então, a partir do momento que a gente comunga, em 5 segundos, o Cristo está dentro de nós. É muito rápido. Por isso, ele é a luz do Evangelho. E o que seria o sal? Seria exatamente a nossa confissão. Eu queria perguntar para os catequizandos: quem já ouviu falar da confissão na catequese? Tem o catequista? Ninguém? O sacramento da confissão. Quem já ouviu falar? Tem que levantar a mão para saber. Eu não consigo ver. Vocês estão muito subidos no meio do povo. E provavelmente vocês já estão se preparando para esse sacramento, né? E como que funciona essas duas coisas? Exatamente como o sal e como a luz. Não tem como você receber Jesus se você não estiver afastado do pecado. O pecado nos deixa com vergonha. E quando a gente vai confessar pela primeira vez, a gente chega e fala assim: nossa, vou ter que sentar perto do Pai. Sim, eu já tenho feito. Mas a vergonha, na verdade, não é do padre, não é do sacerdote, é do pecado que a gente cometeu. E a gente vai ver que lá nos 10 mandamentos, alguns daqueles ali já feriram ainda mais Jesus em mais uma chaga que ele tem. Então, o que seria para nós? Exatamente preparar uma confissão e viver a nossa vida eucarística. Viver exatamente o que Jesus fez. O dia da primeira Eucaristia, da iniciação de vocês, é um dia que tem que ser celebrado com muita profundidade. No fundo da alma, é o primeiro contato particular. É só você e Jesus. E aí você vai se lembrar que em menos de 5 segundos ele está inteiro correndo assim, todo. E aí é você saber que você se alimenta exatamente no mínimo, que é o máximo das nossas vidas. E eu desafio vocês a fazer essa experiência depois que vocês fizerem a iniciação. Um dia que você não estiver bem, claro, estiver preparado para receber Jesus, vai à Santa Missa e recebe Jesus. É completamente diferente. E ao mesmo tempo, nós temos também os padrinhos. Os padrinhos fazem parte de ser luz na vida dos afigados. Em cobrar deles se eles estão indo à missa. Você tem se confessado, fulano? Sim, perguntar. Às vezes o padrinho tem dificuldade de falar com o catequizando. Eu não sei como que funciona aí. Vocês têm contato
pesa. Pesa porque ele é o substituto dos pais. Faltou é você. Então, é uma responsabilidade linda. Ao mesmo tempo que chega a ser difícil, né? Nossa, é debatido, mas é sua obrigação. Porque você assume uma criança diante de um cenário. E olha o tamanho da importância. O primeiro sacramento dele, depois que ele já entende sobre a vida, é a Eucaristia. E quem está com ele? Os padrinhos. Então é a obrigação dos padrinhos acompanhar. Depois, os adolescentes escolhem o batismo. Aí a responsabilidade de questão de intimidade. Saber qual que é o contato da pessoa com Deus. Aí é outra história que é lá na frente. Mas para hoje, o que a gente tem é que os padrinhos têm que ser essa essência na vida dos afilhados. E não só um dia que precisou da catequese, nem mais uma semana para responder o próprio criança sem saber se o padrinho vai. Por quê? Porque não veio. E um detalhe muito importante que às vezes minha mãe falou para mim assim, eu defendi adolescente, não é assim. Não é que eu defendo. É que adolescente é difícil ser compreendido. E às vezes o padrinho vai falar com ele e parece que vai chegar ele automaticamente. Não é assim. A gente conversa. Ah, mas você não tem tanto contato assim, porque o seu filho. Se você conversar, vocês vão entender. Eles não são difíceis. Eles são sensíveis. Eles não admitem, mas eles são. É fácil lidar com o adolescente? Se você se igualar a ele, sim. Porque nós somos adolescentes. Nós sabemos o que nos irrita, o que nos cansa, o que a gente não quer fazer e o que tem que fazer. Às vezes eu quero catequese, vou ter que minha mãe mandou. Mas a gente sabe que é necessário. Precisa ter um contato com Deus. E esse contato, mais que direto, é na Eucaristia. Automaticamente. E vocês podem ter a mais absoluta certeza que quando o sacerdote chamar vocês e vocês comungarem Jesus em espécie, que é no corpo e no sangue, vocês nunca mais são a mesma pessoa. Isso se vocês se prepararem para uma confissão bem feita. Não esquece que o sacerdote é humano e que ele também pede e também confessa. E não põe na cabeça de que não senta com conversa com o padre. Não existe isso. Católico confessa. E ponto. Acabou. E vai conversar assim, vai contar para ele. Não vou lembrar, anota. Eu anoto para eu ler para ele. Anota para você não esquecer. E outra coisa, não vou falar para ficar com vergonha que o padre vai contar. O padre vai nem lembrar como você depois do filho. Tanta gente, tem um monte de gente, imagina todo mundo. Aí lá no dia você que está sendo olhando assim, nossa, que lindo, contou um negócio, ninguém tem chance nenhuma. Zero possibilidade. Então prepare seu coração, deixa Jesus ser o tempero da sua vida, para que você seja luz. Porque quando alguém recebe Jesus, literalmente, inteiramente, você passa, as pessoas percebem que você recebeu Jesus, porque você é diferente. E você pode ter certeza que a partir do momento em que ele fizer parte da sua vida, você vai sentir tanta necessidade de receber Jesus, tanta necessidade, que você vai tentar o máximo possível viver em estado de graça, para que você possa prolongá-lo sempre mais. E quando a gente está em pecado, porque nós somos humanos, é claro, vai procurar o mais rápido possível a confissão, para poder, o mais rápido possível, receber Jesus de novo. Para hoje, eu queria que vocês deixassem bem claro no coração de vocês, que o único tempero para nós é Jesus, na saída da Eucaristia. E para a gente ser a luz que exala o Evangelho, a luz de Cristo, a luz que tanto fala nas músicas, a luz que entrou aqui na igreja, é preciso receber Jesus. Faz o coração preparado, enchido. E sem pensar que o seu pecado é aquele terrível. Não deixa ninguém falar também do seu pecado. Não existe isso. Que o pecado é isso, o outro é outro. Não. Todo mundo peca. Só é diferente, mas todo mundo peca. A obrigação é que a gente cuide para que o menor número de vezes possível isso não aconteça. Para que o maior número de vezes possível a gente receba Jesus e possa transformar Jesus o suficiente. Eu desejo de todo o meu coração que quando vocês receberem Jesus pela primeira vez, vocês possam sentir que o próprio Cristo desceu e veio apresentar para vocês aquilo que é mais sagrado na nossa igreja. Amém?